Você sabia que 1 a cada 12 homens apresentam algum tipo de daltonismo? Ou seja, tem dificuldade em diferenciar algumas cores, como o vermelho do verde ou o azul do amarelo? Você sabe se você é daltônico ou daltônica? E você sabe fazer um mapa que pode ser lido por daltônicos? Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te ajudar a responder essas questões. E aproveite e se inscreve para ficar por dentro dos vídeos que estão saindo, um mais quente que o outro. Bem pessoal, aqui é o Roger Dias e no vídeo de hoje nós vamos descomplicar o mapa para daltônicos no ArcGIS. O daltonismo é um distúrbio da visão que interfere na percepção das cores. Na grande maioria dos casos, o daltonismo é uma condição geneticamente hereditária. Raramente afeta as mulheres. Um teste bastante utilizado para identificar o daltonismo é o teste de cores de Ishihara. Você consegue enxergar os números dentro de cada um dos círculos aqui do lado? Se conseguir, você tem uma visão normal. Se não, é provável que você tenha algum grau de daltonismo. E se esse for o seu caso, é importante se consultar com um oftalmologista para um diagnóstico mais preciso. No entanto, é bom saber que não há motivo para preocupações. Um daltônico pode tranquilamente vencer esse tipo de dificuldade. O importante é saber que se tem essa limitação para poder lidar com ela. E se você não tem, é importante você saber que muitas pessoas têm. Lembre-se, a limitação faz com que criemos soluções para superá-la. E é sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Soluções para o seu mapa, tornando ele acessível. Então, bora para o passo a passo. Bem pessoal, para nos auxiliar nessa escolha de cores para os nossos mapas, tem um site muito interessante que chama Color Brewer. O link é colorbrewer2.org. Lembrando que eu deixo todos os links que eu uso na descrição. Esse site gera automaticamente algumas paletas de cores, conforme as especificações que a gente dá para ele. E ele gera automaticamente na tela uma visualização da paleta de cor que a gente selecionar. Esse é um site bem interessante e ele merece ser explorado por quem tem dúvidas de quais cores escolher para o seu mapa. O primeiro passo, então, no site é escolher o número de classes. Lembrando que cada classe é representada por uma cor. Então, se você escolhe 5 classes, aparece aqui para a gente 5 cores diferentes. Se a gente escolhe 9 classes, ele atualiza com 9 classes diferentes e atualiza a visualização automaticamente, tá? Então, vou manter aqui em 5 classes. A segunda informação aqui do site é sobre a natureza dos seus dados. Aqui nós temos 3 tipos diferentes de natureza de dados. O primeiro sendo sequencial, o segundo divergente e o terceiro qualitativo. A primeira opção sequencial ela é característica para dados numéricos, especificamente para dados sequenciais, ou seja, sai de um valor menor e vai para um valor maior. Por exemplo, dados populacionais. A segunda opção é a divergente. Nós utilizamos ela para séries de dados em que há um valor médio e os outros valores da série divergem entre si. Por exemplo, uma classificação do tipo muito baixo, baixo, moderado, alto e muito alto. O moderado é o valor médio. Tudo que está acima dele é alto e tudo que está abaixo dele é baixo. E a última opção é qualitativo, que é destinada para dados do tipo texto ou categorias. Por exemplo, um mapa de uso do solo, em que você vai caracterizar florestas, corpos d'água, área urbana, solo exposto. Então, o que é importante aqui? Vamos dar o exemplo aqui dos dados qualitativos. Nós temos aqui 8 rampas de cores, 8 paletas de cores. E essa primeira, por exemplo, que está selecionada, ela está subdividida aqui embaixo. E nas cores a gente vem aqui nessa opção e escolhe RGB. Por quê? Porque em RGB ela me dá os valores, né, em R, em G e em B. Ou seja, vermelho, verde e azul. Esses códigos RGB a gente consegue colocar em qualquer software de SIG, seja ele o ArcGIS, o QGIS. Mas Roger, onde entra o daltônico aqui? Bem, o daltônico entra nessa opção aqui, ó. Se a gente ver esse olhinho, o que está escrito? Que essa rampa de cores não é
is not color blind friendly, ou seja, não é amigável para daltônicos. Então, como nós fazemos para identificar quais são as paletas de cores amigáveis ou acessíveis para os daltônicos? A gente utiliza essa opção aqui, ó. Então vamos para o exemplo aqui do divergente. Nós temos 9 paletas de cores. A hora que a gente seleciona Colorblind Safe, ficam apenas 6 paletas. Ou seja, as opções que tem, por exemplo, vermelho e verde na mesma paleta, ela não é acessível para daltônicos em geral. Então, utilizando essa Colorblind Safe, nós podemos utilizar tranquilamente qualquer uma dessas paletas. E tem um ponto muito importante, tanto para daltônicos quanto para não daltônicos, que é a facilidade com que você distingue as cores do seu mapa. Então, como vocês podem ver, nós temos duas opções aqui, ó, que tem cores de matizes diferentes, e a Single Hue, que mostra um degradê de uma determinada cor. E essa opção Multi-Hue, ela é mais fácil de você distinguir do que um degradê. Agora, se você quer utilizar um degradê, tome cuidado com a quantidade de classes que você vai usar. Eu indico para os alunos, em geral, não utilizarem mais de 5 classes quando você está utilizando um degradê. Porque quando você usa muitas classes, como por exemplo aqui 9, fica difícil de você distinguir a classe, principalmente se seu mapa tem muito mais informações. O que tipicamente tem, por exemplo, dá uma olhada nesse mapa, é extremamente difícil de você distinguir essas 9 cores dentro dele. Portanto, cuidado ao utilizar muitas classes de cores, ok? Então vamos para o ArcGIS e colocar essas cores em prática. Bem, dentro do ArcMap, eu coloquei aqui um shape de países que foi baixado do site do Banco Mundial, como eu já expliquei no vídeo sobre o coronavírus, que inclusive o link vai estar na descrição. Vamos dar 2 cliques nele e vamos então classificar ele segundo categorias. Então, dentro da aba Symbology, você vai em categorias e aqui vamos classificar ele segundo a renda dele, Income. Vamos adicionar todos os valores e aqui nós temos uma classificação do Banco Mundial segundo a renda dos países, ou seja, variando dos países de mais alta renda até os países de baixa renda, que é medido pelo PIB. Então pense isso como os países com PIB mais alto até os países com PIB mais baixo. Se a gente der um aplicar, é um mapa que é bastante interessante, em que os países em verde escuro e verde são os países de renda alta, os países desenvolvidos, e os países em vermelho, mais baixa renda, portanto um PIB menor. Esse mapa, para quem não tem daltonismo, está perfeito, extremamente fácil de ser lido. No entanto, daltônicos tendem a ter dificuldade em diferenciar o vermelho do verde. Então esse mapa não seria o mais acessível e adequado para nós utilizarmos. Como que a gente então utiliza a paleta de cores lá do Color Brewer? Nós precisamos então primeiro selecionar uma paleta de cores. Vou selecionar essa paleta aqui. Vou dar uma limpada aqui na tela para ficar mais fácil de enxergar. E 5 classes. Vocês estão vendo o código RGB? Nós vamos utilizar esse código RGB dentro do ArcGIS. No caso, esse amarelo, ele tem um código 255, 255, 178. Dentro do ArcGIS, você pode ir tanto no Symbology, tanto aqui direto no símbolo, clicar sobre o símbolo com a coloração que você deseja mudar, e aqui em Fill Color, e vir em More Colors, e nessa opção selecionar RGB. Você selecionando o RGB, aqui você pode colocar aquele código gerado pelo Color Brewer, que é 255, 255, 178. Correto? E ok. Então assim você faz para as 5 classes. O mapa fica assim então, pessoal. Talvez para você que não é daltônico não fique tão chamativo quanto a outra opção do verde ao vermelho. No entanto, esse é um mapa que leva em consideração uma dificuldade que 1 a cada 12 homens possui, ou seja, não é uma estatística irrelevante, tá, pessoal? Não esquece de deixar um comentário aqui se você é daltônico, como que você saiu do teste, qual mapa ficou mais agradável para você na sua visão, e espero que tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.